Bom, pessoal, hoje nós vamos falar do Cold Steel Spartan, tá? Esse canivete, ali em torno do início dos anos 2000, ali mais para meados de 2010, pouco antes e um pouco depois, virou uma febre. E ele fazia parte da chamada Big League da Cold Steel, que eram os três grandes: a espada, o Raja e o Spartan, tá? É um canivete imponente, tá? É um canivete que intimida, mas dada a geometria dele, que ele tem um hollow que nem chega muito a ser um. Ele está quase um high hollow, mas não é propriamente um high hollow, ele chega perto disso. E o hollow dele, gente, é relativamente bem acentuado. Então, mesmo sendo um canivete muito imponente, sim, ele é robusto, mas ele não é o mais robusto dos canivetes. Por exemplo, um Ganzo G720, em termos de geometria, é mais robusto que ele, tá? Mas esse canivete, mesmo não sendo tão robusto assim, devido à geometria dele, quando ele foi lançado e pouco depois, ele virou uma febre. Então, se você procurar no YouTube, o que você vai achar de vídeo de gente abusando desse canivete é uma enormidade. E eu vou falar a verdade com os amigos. Só 3 vezes eu vi um canivete desse quebrado, entortado e coisa. 2, confessamente, por abuso, e uma para uso trivial dele. Que essa, inclusive, eu tive o canivete em mãos, que é de um grandíssimo amigo meu. Ele relatou que estava usando para aparar galhos. Eu imagino que os galhos não deviam ter mais do que 1 polegada. Imagino que galho de madeira não muito dura, não muito seco. E ele teve uma fratura em meia-lua, se me lembro bem. Eu tenho fotografia, mas esqueci de olhar. E aí ele perguntou se eu podia reparar para ele. Eu falei, mas é claro, esse amigo, gente, ele me mandou vários cupons de desconto na época que isso ainda existia no eBay. Então é graças a ele que eu comprei lâminas como a minha Pendleton Hunter, o meu Voyager, tá? Assim, eu devo muito a ele. Eu falei, mas é claro que eu reparo o seu canivete. Eu tinha até as fotos do antes e depois. Eu procurei deixar a geometria mais ou menos de curvatura igual, tá? Eu acho que ele ficou satisfeito com o resultado. Mas voltando ao Cold Steel Spartan, como eu estava falando, gente, esse canivete virou uma meio que febre nesse período ali, pouco antes dos 2010, pouco depois de 2010. O que tinha de gente comprando e testando, fazendo vídeo, era uma enormidade. E você vê pelos vídeos que ele, mesmo não sendo o mais robusto dos canivetes, aguenta muita judiação, aguenta muito abuso, tá? Por quê? O aço favorece isso em parte, o excelente tratamento térmico da Cold Steel para o AUS-8 feito em Taiwan, tá? Que esse é um AUS-8 feito em Taiwan. E assim, a geometria, gente, ele sendo... Vocês vão ver que ele não é um canivete magrelo, vamos dizer assim. Ele tem estrutura robusta na espinha, tá? Ele tem um distal taper, aqui é mais acentuado por esse chanfrado
que não chega a ser um falso fio, é mais um chanfrado na lâmina, tá? Para melhorar a penetração. Aliás, uma penetração que é excelente, porque a ponta dele fica alinhada com a linha média do canivete. Então, quando você estoca, a ponta está alinhada com a linha média do canivete, isso favorece muito. Isso vale para empunhadura reversa, tá? Outro detalhe desse canivete, a empunhadura dele é fora de série. Há quem não goste, acreditem, por causa dessa reentrância da empunhadura, esse gancho que ela faz, que literalmente não deixa sua mão ir a lugar nenhum. Não vou dizer que é impossível ele não escorregar da mão, mas é muito difícil, graças ao Gryvory, que é microtexturado nas partes mais planas, e ele é todo entalhado, vamos dizer assim, para dar mais gripe ainda, tá? Então essa empunhadura, apesar dela ser grande, gente, para mão enluvada, minha mão é média para grande, não é lá grande assim não. Você vai ver que para mão enluvada, uma luva de inverno, já começa a ficar um pouco complicado para essa empunhadura, tá? Tanto é que eu vi muita gente aliviando essa reentrância, esse gancho dela aqui, justamente para usar com mão enluvada. Para o Brasil, a gente jamais teria esse problema, tá? Como eu falei, o material da empunhadura é Gryvory, tá? Ele tem liners de aço que ficam aninhados nesse Gryvory. Gryvory, como eu já expliquei, é um termoplástico, tá? Portanto, essas empunhaduras são fáceis e baratas de produzir e muito resistentes, tá? Eu diria que o nível de resistência fica par e passo aí com FRN, tá? Que é o Fiber Reinforced Nylon. Parafusos, tá? É preso por parafuso. Um backspacer integral, também em... Agora aqui, deixa eu ver. Também em Gryvory. Não. É Gryvory ou é alumínio? Pera aí. Deixa eu ver. Não, é Gryvory também, tá? Backspacer em Gryvory. Não tem, ao menos agora, né? Não tem hotspot nela, mas no início eu acho que eu tive que passar uma lixinha na borda do Gryvory, porque ela é arredondada na curvatura, mas a borda extrema do Gryvory era meio viva. Eu acho que eu tive que passar uma lixinha para matar, mas não me lembro bem agora. A trava é a famosa Triad Lock da Cold Steel, tá? Com o pino intermediário que vai distribuir as forças e receber boas parte das forças que seriam feitas na trava dele aqui, vai ser recebido por esse pino stop pin, né? O pino de parada dele, é ele que vai sofrer boa parte do esforço quando a lâmina for forçada positivamente, tá? Quando ela for forçada negativamente, aí quem vai sofrer o esforço é a trava propriamente dita, né? Mas quem vai bater espinha de canivete? Vocês vão ver muito vídeo, gente, de gente batendo espinha de canivete para testar a trava e tal. Mas isso é uma coisa que, na prática, se você fizer isso, vai ser para quebrar um ovo. Se você quiser ser mais extremo, bater um preguinho e tal, quebrar uma noz, tá? Coisa que é esforço, mas para esse aço, esse tratamento térmico, essa espessura de aço e essa trava, não vai fazer muita diferença, tá?
Vai fazer diferença se você bater isso aqui no concreto, com a intenção de quebrar concreto, bater em ferro, coisa desse tipo. E vamos ser sinceros, gente, isso é coisa que na prática você não precisa fazer. Ah, Cabral, mas eu vou precisar quebrar uma pedra. Usa outra pedra. Tá, então, bom, não vamos entrar nessa seara não, porque senão isso vai longe. Como eu já falei, esse Gryvore dá uma senhora empunhadura, dá uma resistência. A estrutura dele é bem rígida, tá? Graças em boa parte aos liners de aço que ele tem de um lado do outro e ao Gryvore, tá? Ele, na verdade, gente, é inspirado numa antiga arma grega, uma espada grega chamada copes. Tá? Essa empunhadura, essa curvatura, essa lâmina recurva são características da copes grega. Tá? Aí o pessoal fala assim, é uma kukri. Não, é uma copes, tá? Era a espada grega. Então ele tem esse também apelo visual. E como eu já falei, essa empunhadura, quando você empunha, gente, tanto é que tem pessoas que dizem que é excelente para defesa, porque quando você está empunhando, tanto sua mão não vai à frente, quanto não vai para trás. E fechou a mão aqui, ele basicamente não vai sair da sua mão. E permite aqueles movimentos e tal, que o povo gosta de fazer gracinha e tal. Não é muito a minha praia, não. Ele não tem um choio de afiação, mas é muito fácil para afiar. Tá? O clipe, ele quando vem, ele vem com 2 clips, um para o lado esquerdo, um para o lado direito. Só é reversível aqui, próximo da parte final da empunhadura, na frente não tem condição. Tá? Graças à geometria da lâmina, largura, empunhadura e liners, ele é um canivete pesado, tá, gente? Esse aqui hoje está pesando 261 gramas. Que na mão, como o peso fica distribuído onde vocês podem ver, tá? Você posiciona esse recesso do indicador aqui e ele mais ou menos que fica equilibrado. É uma lâmina fantástica. Bateu algumas vezes no aço ali, vamos ver como é que está o fio. Nenhum problema. Tá? É o que eu falo, é o tratamento térmico da Cold Steel. Esse canivete, gente, dada a qualidade do AUS 8 da Cold Steel e a dureza, ele tem 59,60 de dureza, ele poderia perfeitamente trabalhar com, aqui ó, aqui você sente um bumpzinho de provavelmente onde ele bateu, ali, aqui ó, onde ele bateu no meu paquímetro. Ele poderia perfeitamente trabalhar com 10 graus de microfio, mas não é o perfil desse tipo de lâmina, gente. Isso não é uma lâmina para uso mais delicado. Ele é fora de série, por exemplo, para um churrasco, se você quer aparecer no churrasco. Porque a hora que você tirar isso aqui para cortar churrasco no seu prato ou na tábua ou no espeto, eu garanto que vai todo mundo olhar, gente. Vai todo mundo olhar. Mas ele funciona bem em tábua, principalmente por ser uma lâmina recurva, e essa porção da metade para frente, olha lá, é quem vai efetivamente trabalhar na tábua. Olha lá. Então isso aqui corta muito bem em tábua e não só carne. Dado ao hollow dele, vegetais e outros materiais vão muito bem com ele. Não é a mil maravilha para habilidade de corte, mas ele tem habilidade de corte. Só para os amigos terem uma ideia. Vamos colocar o paquímetro a 1 milímetro. Com esse desbaste que ele está aqui,
que ele é encostado na pedra, pegando tanto o ombro do rolo quanto a região do fio, portanto esse desbaste é simultâneo na pedra, tá? Você literalmente deita a lâmina na pedra, tanto um lado quanto o outro. Vocês podem ver que a simetria não é 100%, tanto é que o desbaste aqui é um pouco mais largo que aqui, tá? Mas no uso é fora de série. Como ele está hoje, o paquímetro entra 6 milímetros nele, gente. 6, 7, 8. Então, quer dizer, ele tem habilidade de corte. É por isso que eu falei, apesar da imponência, ele é um canivete imponente, é um canivete que impõe respeito, mas ele não é muito robusto por causa desse rolo, apesar de que o AUS 8 dá uma mãozinha nessa área. Quando vocês virem esse canivete sendo abusado, é mais graças ao aço do que à geometria. Então, por exemplo, o Vini Nu, nos testes abusivos dele, conseguiu entortar essa região aqui, que é uma região mais adelgaçada, tá? Entortou e só depois de muito esforço que ele conseguiu fraturar, tá? Mas isso é mais graças ao aço do que a geometria. A geometria não favorece isso, tá? Tamanho. Vamos ver aqui. 26 centímetros de comprimento total, é isso mesmo? 26 centímetros de comprimento total, 14,5 centímetros de empunhadura e 11,3 centímetros de lâmina. Portanto, ilegal em Minas Gerais e Rio. Comprimento efetivo desse fio recurvo. (11,3), tá? Então, quer dizer, você tem uma lâmina, gente, que vamos colocar dessa forma. Se você tiver com uma carcaça de porco e quiser dar um lanho na carcaça de porco, ela vai fazer isso muito bem. Por quê? A geometria ajuda, o recurvo ajuda e, óbvio, o acabamento do seu fio vai ajudar um pouco mais ou um pouco menos nisso. Se for um acabamento não muito refinado, gente, eu diria aí até 600, ele vai ter um poder de slice, ou seja, de corte correndo a lâmina maior, tá? Uma lâmina dessa, você fazer o push cut, que é aquele corte só forçando a lâmina para baixo, eu não vejo muita função. Ela é mais uma lâmina para slice, porque o que você estiver cortando vai entrar nessa parte mais profunda do recurvo, e a hora que você puxar a lâmina, o que estiver sendo cortado vai ser forçado contra a curvatura do fio, ou seja, a lâmina vai tender a penetrar mais e, portanto, cortar mais e melhor, tá? Então, uma lâmina para passar numa carcaça, para você dar um talho, qualquer coisa assim, essa lâmina eu diria que é muito eficiente nisso, tá? Só que para que você vai fazer isso numa carcaça? Se você for fazer um pernil assado, por exemplo, é mais prático você encostar essa parte aqui e vem fazendo os riscos do pernil e tal. Mas os amigos entenderam onde eu quis chegar, né? Largura da empunhadura em Gravure é uniforme, tá? Ela tem 18 milímetros de largura nela toda. A porção mais largura e espessura, né? É integral. Vamos deitar aqui para não pegar as reentrâncias.
olha lá, 18 milímetros. A porção mais larga, que é próxima aqui da guarda dela, tem 41 milímetros e meio, tá? 41 milímetros e meio. A reentrância para o indicador, que é um dos pontos mais estreitos dela, tem 22 milímetros. Na porção final aqui é até mais estreito, tá? 18 milímetros, porque quem é que vai aqui? O dedo mindinho, o seu menor dedo, tá? E é por isso que essa empunhadura literalmente veste na sua mão. Você botou aqui, fechou a mão, esse troço não vai a lugar nenhum, gente, tá? Eu não vou medir o grau desse arco da reentrância, desse gancho dele, porque não tem lógica. Visualmente, eu diria que fica próximo a meia polegada de diâmetro, se aqui fosse um círculo, tá? Esse recesso aqui para o dedo indicador, se fosse um círculo completo, ficaria mais próximo de 1 polegada, tá? Então, é uma empunhadura, gente, que não vai sair da sua mão. Ele tem um passador de lanyard aqui, mas eu diria que botar lanyard numa lâmina dessa, 4,5 milímetros, passa facilmente um lanyard de 5, mas vamos supor que você queira fazer um shopping com ele. Dá para fazer empunhadura de 2 dedos, de 3 dedos, pegando a ponta. Canivete é para isso? Na minha opinião, não. Mas, se você quer usar, Triad Lock aguenta. Vai sair incólume se você fizer isso direto? Até certo ponto, sim, porque o Triad Lock ele é construído para ver um desgaste e ajuste automático. Então, o Triad dele vai entrar mais no recesso do tangue da lâmina à medida que vai sofrendo uma deformação ou desgaste, tanto da trava, quanto do pino batente, quanto do tangue, tá? Ele vai se autoajustando. Mas canivete, gente, não é para isso, tá? Mas, por exemplo, para galho verde tem problema? Não. Apesar de que desse meu grande amigo, eu acredito que não foi em galho muito seco. Eu não me lembro agora, ele me relatou, antes de me mandar o canivete, falou: Cabral, eu estava fazendo um desgalhezinho simples, bobo, e ocorreu a fratura. A hipótese aventada, pelo tipo de fratura em meia-lua, ou seja, o aço absorveu energia antes de fraturar, ou seja, ele deformou primeiro, provavelmente, eu não tenho como garantir ou atestar isso, alguma inclusão no AUS-8. O que é uma inclusão? Um material não metálico embebido na matriz do aço. Pode ser isso de fábrica ou por estresse que pode ter sido na fábrica, na confecção da barra do aço, da chapa do aço, já ter uma região com microtrincas que, no ele fazer esse trabalho bobo, houve a fratura. Os outros 2 únicos casos que eu conheço de um Spartan deformado, fraturado, foi um usuário que postou eu não me lembro se foi no Knife ou foi no Blade. Ele falou assim: olha, foi um uso muito abusivo, quebrou. Não, então são 3. Que um outro também, num uso abusivo, ele quebrou o recesso do tangue da lâmina. Ou seja, a trava foi para o saco, a lâmina não travava mais. Ele quebrou essa região aqui, ó, tá? Inclusive, se os amigos, talvez dê para perceber, o que seria 90 graus aqui e o que seria 90 graus aqui
tenha o cuidado de ser arredondado. Ah, por que isso, Cabral? Simples, aliviar estresse. Porque se terminasse em 90 graus reto, isso é gerador de fissura. Quando você faz um arredondamento, você minimiza e muito a possibilidade de surgirem fissuras por estresse. Então, até isso foi pensado. Olhem a espessura desse pino batente. (5 milímetros), tá? E ele é integral, gente. Tá? É lógico, ele tem um recessozinho aqui na ponta para se alinhar nos liners. Na ponta ele é um pouco menos espesso, tá? Nas pontas, nas extremidades, né? Teria cerca de 3 milímetros, 3,5 milímetros, tá? Tanto ele quanto o retém do Triad Lock, tá? A mola propriamente dita, gente, a ela ali, e vocês veem que é uma mola bem generosa. Por isso, ele é um canivete que até alguns homens têm dificuldade quando vão abrir a trava dele. É mais jeito, tá? Tem um truquezinho aí de você pegar o jeito, mas olha o dedo como é que fica. Porque olha, a espessura da mola ocupa quase que o espaço integral entre os liners lá dentro. É uma mola muito forte, tá? É mais uma coisa que ajuda esse canivete a ser tão benquisto e conceituado como robusto, apesar de eu já ter mostrado para os amigos que a geometria não ajuda muito nessa questão de robustez na região do rolo, tá? Aqui não, na espinha, na parte flat da espinha, se você quiser encaixar entre uma coluna de boi e forçar, tá tranquilo. Essa porção aqui, tá? Isso aqui não. Dada a ser uma porção bem mais delgada, ela provavelmente vai entortar, como aconteceu no caso dos testes do Vininu, tá? Ele tem aqui uma mesa que é um thumb stud, vamos chamar assim, tá? Para você abrir a abertura. É essa lentidão mesmo, tá? Não tem... E essa mesa funciona como uma Emerson Wave, de modo que quando você o coloca no bolso, quando você vai remover, isso aqui engata no cós da costura do bolso e abre a lâmina, tá? Para um uso tático da lâmina, tá? Para você usar no dia a dia, eu diria que isso mais atrapalha do que ajuda, tá? Porque, por exemplo, você não pode usar toda a extensão da lâmina. Se você for fazer um corte reto, e eu já vi isso acontecer em vídeo de pessoas, para fazer, por exemplo, batoning, apoiou a mesa do thumb stud na borda da madeira, e a pessoa continuou dando porretada. Vai ter risco para a lâmina? Provavelmente não, mas vai soltar a mesa, tá? Algumas medidas da lâmina. Espessura integral dela, 3,9 milímetros. Aqui em cima, 3,9. Aqui, 3,9. Um pouquinho mais à frente, 2, 3, 3,9. Mais para frente, 3,9. Então é o que eu falei.
esse distal taper aqui, ele é mais aparente. Existe um taper down, mas até onde vocês vão ver o flat integral dele é 3.9, ou seja, até aqui é 3.9, 3.9. Ele só dá a impressão de fazer um taper maior por causa desse chanfro bilateral aqui, que não chega a ser um falso fio, tá? É só um alívio de material para dar essa impressão que está dando no vídeo, ó, de que ele é um distal taper. Não é. Ele só faz o taper down a partir daqui, onde termina o flat e começa a ter só o hollow, tá? Então, na verdade, a espessura integral. Por isso que eu falei, se você precisar deslocar alguma coisa, encaixa a lâmina de forma que vai encaixar o flat dela. Que aí esses 3.9 milímetros de AUS 8 aqui aguenta o tranco de torção, tá? Se você encaixar a região hollow, ela vai deformar, ela não aguenta esse tranco, apesar de que, como eu falei, na época que ele era febre pós-lançamento, o que tem de vídeo de gente cravando ele, furando moeda, é uma enormidade. E como provavelmente tinha um controle bom da mão e tal, não, nenhum dano maior para a ponta, tá? É recomendado? Óbvio que não, porque mesmo não sendo tão frágil, a ponta em si, ela sim tem um distal taper. Por quê? Porque o desbaste hollow dele faz isso, tá? Largura da lâmina na porção aqui próximo do calcanhar dela. (31mm). Na região aqui de maior reentrância do recurvo, 34mm. Na porção mais pronunciada da barriga da lâmina na frente, 37mm, tá? Então vocês estão vendo, é uma lâmina que, dada a geometria hollow e o recurvo, ela corta muito bem, gente, tá? Então quem olha fala assim, é um canivete grandão. Olha, para cortar carne, para cortar verdura, para cortar uma série de coisas, mesmo sendo esse gigantão imponente, ele corta muito bem, graças ao hollow acentuado. E você percebe, ao passar e fazer a pegada de pinça aqui, ó, do indicador com o dedão, você percebe que o hollow dele é acentuado, ele é fino aqui nessa região, gente. E é por isso que ele corta bem. Auxiliado pelo recurvo, isso aqui num corte em tábua ou num corte suspenso, isso faz um estrago. É por isso que eu já testei esse canivete, gente, para quartear animal. O que é quartear o animal? Você dividir nas principais porções, que são pescoço, paleta, costelas e pernas. Para fazer essa separação, vai muitíssimo bem. Agora, para carnear, para você tirar a carne da costela, a carne da paleta, a carne do pescoço, a carne da perna, a geometria aí, infelizmente, não te ajuda, tá? Ele é muito largo, muito pesado, te dá pouca manobrabilidade para trabalhar com a reentrância dos ossos. Mas, por exemplo, para você tirar os pernis, separar a costela, para separar a costela, inclusive, é uma maravilha. Para você fazer o corte rente à coluna, sem ter que usar machadinho ou serra, só fazendo o corte rente à coluna, o peso dele e a geometria te ajuda muitíssimo, tá? Para você separar o pescoço das paletas e da coluna vertebral principal, que vai depois logo a seguir para as costelas, uma maravilha, tá? Mas para carnear, fazer o trabalho de desossa, aí esquece, tá? Não dá para fazer? Dá, mas você tem lâminas muito mais, muitíssimo mais. Um simples canivetinho, tipo o Queen Cutlery,
é 10 vezes mais eficiente do que ele para fazer o carneamento. Tá? Um simples Victorinox, a lâmina de um Victorinox, 10 vezes mais eficiente que ele para fazer o carneamento. Aí para fazer o quarteamento. Para fazer o quarteamento ele é mais eficiente, porque tamanho de lâmina, tamanho do canivete em si, para tirar os quartos principais, que no caso não seriam só quartos, né? Seriam cestos, porque pescoço, 2 paletas, 2 costelas e 2 pernas. Tá? Então ele é muito eficiente para isso, para desossar. Né? Não vou dizer esquece, porque se você precisar fazer, só tiver ele, é lógico que dá para fazer. Agora, nem de longe é a ferramenta ideal. Como eu falei, gente, é um canivete imponente, que vai fazer um sucesso desgraçado no churrasco. Tá? Você vai num churrasco, você tira um rapazinho desse do bolso, imediatamente os olhares se voltam para você. Tá? E, com detalhe, o AUS 8 da Cold Steel, como eu não me canso de mencionar, é fenomenal. Ou era até a aquisição da GSM, mas mesmo antes da aquisição, a Cold Steel já tinha abandonado o AUS 8 na quase totalidade dos seus modelos. Tá? Mas é um aço fora de série, principalmente com o tratamento térmico da Cold Steel. A lâmina dele tem um acabamento que não ajuda muito, que é um bead blasted fininho, um jateado fininho. O que isso faz? O jateado aumenta e muito a área de superfície. O AUS 8, apesar de ser um aço inox, não é dos mais inoxidáveis. Então, quando você aumenta demais a área de superfície, graças ao jateamento, ele fica mais susceptível a esse tipo de coisa aqui, ó, manchas. Tá? São manchas de oxidação. Tá? Ele não tem proteção de óleo, nada, nunca teve isso. Tá? Então, essas manchas é devido a isso. Se fosse um polido espelhado, provavelmente não ocorreriam, ou para ocorrer demoraria demais da conta e ter alguma sujeira ou muita umidade ali. Tá? Mas o acabamento jateado joga contra. Apesar de que para uma lâmina tática, entre aspas, o jateado propicia menor reflexibilidade, o que é interessante para uma lâmina tática. Tá? Ele vem gravado de um lado Spartan, do outro Cold Steel Taiwan. Tá? Então, é uma lâmina fora de série, é uma que poderia entrar entre os meus 5 canivetes preferidos, como eu já mencionei, tanto ele quanto o Ganzo G740, tá? Poderiam entrar facilmente. Talvez o meu G700, acho que é 33, aquele que imita o stretch, depois que eu ajustei a geometria dele total, poderia talvez entrar no lugar do Sanremo, do 911, perdão. Poderia, mas graças ao aço e tratamento térmico eu ainda prefiro o Sanremo, tá? Mas esse Cold Steel Spartan poderia perfeitamente entrar entre os 5, no lugar talvez do Voyager. Tá? A habilidade de corte dos dois é semelhante, mas o peso do Voyager é muito mais favorável. O Spartan tem praticamente o dobro do peso. Tá? Então esse é um dos motivos de entrar o Voyager. Tem uma lâmina grande, não tão grande, tem uma diferença aí de 1,5 cm talvez no comprimento de lâmina, ou seja, o Voyager é legal em Minas Gerais, o Spartan não é, tá? Então é por isso, é mais um dos fatores que levou a escolha a recair sobre o Voyager, tá?
O aço é o mesmo, então o tratamento térmico é o mesmo, tá? Aí não teria problema, mas a questão do tamanho pesa na decisão, tá? Apesar de que em tábua esse aqui corta. Ô, gente, eu temo dizer que até melhor do que o Voyager, tá? Carne, por exemplo, eu acho que o Sparta faz até mais bonito do que o próprio Voyager. Vegetais, eu acho que o Sparta faz melhor do que o próprio Voyager. Mas, sendo mineiro da gema, comedor de queijo, como os amigos sabem, o tamanho aqui joga um pouco contra. Cabral, você não podia ajustá-la? Eu poderia, gente, mas eu não ia mexer no formato da lâmina dele só para ficar legal em Minas Gerais. Para levar para um churrasco, você guarda no porta-malas, você pode guardar debaixo do banco, você não precisa portar no bolso, tá? E num local privado, obviamente, não vai ter problema. O problema seria você ser parado na rua com ele no bolso, com ele na cintura, de forma mais ostensiva, portando num carro. Eu acredito, inclusive, que se ele estiver embalado, tá, numa sacola fechada, amarrada, e fechado, obviamente, eu acredito que não teria problema, porque ele não estaria em condições imediatas de uso, ou seja, não ofereceria risco real a ninguém, tá? Mas eu não posso atestar isso, porque aí já entra no campo legal, que não é minha área, mas eu acredito que seria isso, ou seja, se ele estiver embalado, fechado, você estaria apenas transportando e não portando, e a lei em Minas Gerais diz sobre o porte. Tanto é que se você comprar uma faca de 12, 14 polegadas numa loja e ela estiver embalada, você pode trafegar com ela tranquilamente da loja para sua casa, ou num veículo, ou mesmo andando com uma sacola ou um embrulho na mão, porque aí você não estaria portando, você estaria transportando. E é lógico, também tem a questão de que uma faca desse tamanho você está comprando para uso residencial ou comercial e tal. Então tem todas essas nuances no tocante à lei, tá, gente? O que eu tenho para dizer é que é um canivete fora de série. Ao contrário de parecer um canivete para tomar muita pancada, ele não é para tomar pancada. Ele é um canivete que corta e corta muito bem, apesar dos 3,9 milímetros de espessura integrais dele, na área flat aqui de cima. O hollow dele, como eu já falei, por ser muito acentuado, faz dele de uma lâmina que corta e corta muito bem, gente. Principalmente, como eu já falei, churrasco. É lógico, você não vai usar uma bitela de uma lâmina dessa para cortar couve, cortar cenoura, mas ele faz isso bem. E lembrando, qualquer coisa que ele vá cortar que tenha até 2 centímetros de diâmetro, ele faz isso muitíssimo bem. A hora que passou dos 2 centímetros, que aqui a espessura cresce rapidamente, chegando nesses 2 centímetros, ele já começa a embrincar. Você, por exemplo, cortar uma cebola inteira ao meio, ele não faz tão bem. Mas fatiar uma cebola partida ao meio, tirar filetes de cebola fininho, é com ele mesmo. O peso ajuda, a barriga recurva do fio ajuda, o hollow ajuda, tá? Então são esses detalhes. Algumas coisas ele vai fazer mal, por exemplo, qualquer coisa acima de 2 centímetros de diâmetro ou de espessura, mas até esse diâmetro ele vai muito bem. Carne, como não tem essa limitação, porque a carne não é resiliente, corta um contrafilé fácil, corta um pernil fácil, uma alcatra fácil, tá? Óbvio, se você for tirar um bife inteiro na alcatra, você vai ter que fazer mais passadas, porque a lâmina não é tão grande, tá? Então dificulta um pouco, mas ele corta muito bem, tá?
e num churrasco eu garanto, ele faz bonito. Então, esse é o Cold Steel Spartan em AUS 8, 59,60 de dureza, fora de série a lâmina. Gente, um abraço a todos.